A Regina está entrando. Vamos, então, fazer a nossa prece. Peço Jesus, divino amigo, agradecemos pelo ensejo, pela oportunidade que se renova para nós, semanalmente, de podermos realizar esse estudo, que já se encontra bem adiantado, o estudo humildinho do texto de Gênesis, que nós possamos, nesta noite, em que se inicia uma nova etapa, em função da nova data, possamos ser felizes nas escolhas, nos comentários, nos apontamentos, na captação da intuição, da inspiração, que os nossos amigos espirituais certamente nos irão sugerir para o enriquecimento do trabalho. Que esse nosso modesto esforço possa ser proveitoso para os trabalhos da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, onde nós nos situamos espiritualmente para sermos tutelados e orientados pelos mentores amigos que nos coordenam as tarefas. As tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia, Senhor, nos envolvam a todos. Muito bem, eu vou projetar aqui o texto de Gênesis, deixe-me abri-lo. Gênesis, na página 17, no versículo 8. Eu vou projetar a tela, já ela vai aparecer aí para vocês. Vamos lá. Gênesis. Todos estão vendo a tela? Eu não. Eu não estou, não. Agora sim. Estão vendo? Agora eu tô. Eu não estou, não. Tá todo mundo vendo? Agora eu não tô. Agora Vou compartilhar sumiu. de novo. Estou vendo você agora. Agora estou vendo você. Já está compartilhada Agora a tela. Eu tô vendo. A tela está compartilhada. Pode ser algum problema de Luiz, vê se não tá embaixo, do lado direito. internet. Verifica aí. Está projetada já. Quem está vendo a tela? Eu tô vendo. Também estou vendo, normal. Sim. Eu também. Alguma questão particular aí da sua máquina, Luiz? Não, então, pode, vão tocando. Depois a gente corrige isso. Não perde tempo. Porque eu tirei e coloquei de novo. Sim. Resetei e projetei novamente, certo? Capítulo 3, Gênesis, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Olá, para mim? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. Não lá dentro. Depois eu vou esquentar. Obrigado. Ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei, que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, aqui no final, aí, nesse versículo 12, nós temos a nossa
célebre tentativa de transferência da culpa das nossas ações. Mas vamos lá. Capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nós já tínhamos iniciado o estudo desse versículo na semana passada. Então, nós vamos repassar aqui rapidamente para avançarmos para o versículo 9. Essa parte do versículo que diz assim: e ouviram a voz do Senhor, define que se nós ouvimos, se ela foi ouvida, é porque houve sensibilização. Ela foi, então, ela entrou na nossa acústica, na acústica mental, e assim ela já se transforma automaticamente numa semente. Então a voz já está instaurada. Onde está inscrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Na consciência. Então, quando a lei se faz presente na consciência, que começam, então, os aspectos aferidores e aumenta a responsabilidade das ações em função do grau de conhecimento da lei adotada. Por isso, Jesus recomenda, de forma enfática, a ninguém julgueis, porque cada um tem um grau de consciência da lei em função do seu estágio de evolução. Porque na medida com que julgardes, sereis julgados. Então é um movimento, não é que nós seremos julgados exteriormente, nós estaremos alimentando uma complicação interior, nos mantendo nesse terreno. No mundo espiritual, não existem juízes, julgadores. Só nas faixas inferiores existem os espíritos que se aproveitam do complexo de culpa, do remorso, para exercerem uma dominação periférica dos incautos. E ouvir a voz do Senhor que passava pela viração do dia, nós chegamos a comentar, viração do dia é o momento em que a tarde vai se fazendo noite. O dia vai passando, o sol vai se pondo. Temos o fenômeno do crepúsculo, definindo o fim da claridade e o início da noite. Viração do dia. Em termos de interiores, nós podemos aí, simbolicamente, relacionar essa viração com as nossas oscilações no campo da consciência. Aquelas oscilações conscienciais que vão nos levar, inclusive, conforme o grau de intensidade, para as terapias, os tratamentos psicoterápicos, que a misericórdia divina proporciona pela ciência humana para que nós possamos buscar o reconforto da misericórdia para os nossos dramas, o auxílio da misericórdia para os nossos dramas. Então, em função disso, esse ato, esse enunciado, e ouvir a voz do Senhor que passava no jardim pela viração do dia, define a misericórdia divina sempre presente. Ela sempre está presente, pronta para nos auxiliar. No mundo espiritual que se segue a nossa desencarnação, nas faixas que nós chamamos de umbral, nós vamos nos recordar, por exemplo, de André Luiz,
e tinha constantemente ao seu lado, não vamos dizer que seja 24 horas do dia, mas Clarencio se postava ao Aniceto, não, Clarencio mesmo, Clarencio, se postava ao lado de André Luiz, mas André Luiz não percebia, mas ele lá estava. Assim como espiritualmente a sua mãe também o acompanhava. Então, porque Deus não exerce ação direta no universo, tampouco no mundo espiritual, no universo espiritual. Então, nós mesmos que, à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso grau de bondade, de amor, nós somos os auxiliares divinos, os agentes da misericórdia. Todos nós que vamos desenvolvendo virtudes e bondade, naturalmente vamos nos integrando no grupamento dos multiplicadores e mantenedores ou materializadores, concretizadores da misericórdia divina, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Quando nós estamos investindo plenamente no atendimento das paixões, do egoísmo, nós somos agentes da justiça e do escândalo, em função das nossas imperfeições que se irradiam naturalmente, assim como as virtudes, e as imperfeições se irradiam propondo desafios para quem convive conosco. As virtudes se irradiam propondo bênçãos para quem convive conosco. A questão é simples assim, bem didática de entendermos. Em função desse movimento, de ouvir a voz do Senhor que passeava no jardim, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, por exemplo, os elementos se escondem no mundo espiritual nas regiões de sombra. Buscam a imersão nas faixas de sombra, na escuridão, e ali tentam ficar escondidos. Vocês vão se recordar daqueles espíritos nas narrativas de André Luiz que se encontram nas cavernas, escondidos, digamos assim. Eles supõem estar escondidos e a salvo do olhar divino, mas a misericórdia divina está sempre presente, porque Deus é onisciente, onipresente. Pelo fluido cósmico universal, Deus é onisciente e onipresente. E ele atua pelos espíritos que, estendendo a bondade divina, descem a essas regiões para o trabalho de amparo, de acolhimento, de auxílio. Na maioria das vezes, invisíveis para esses irmãos. Então, esse movimento tem dois campos de ação. A ação no mundo espiritual, e em que as pessoas buscam se esconder da presença divina, e isso acontece, inclusive, nas colônias espirituais, com aqueles elementos que se eximem do trabalho ou do estudo, e permanecem ali nas colônias, são tolerados pelos amigos espirituais, porque eles ali, mesmo numa colônia de regeneração como o nosso lar, eles são também aqueles elementos que funcionam como oportunidade laboratorial de experiências, em que os espíritos que já detêm um grau de bondade exercitam mais ainda a sua paciência, a sua tolerância para com esses ociosos, que estão efetivamente se mantendo no padrão da viciação, da ociosidade, não estão se preparando para uma reencarnação em melhores condições, e ao mergulharem na carne, eles trarão
na sua intimidade, uma rotina complexa de ação, uma propensão muito forte para a ociosidade, quem sabe até para a delinquência, porque quem se mantém na ociosidade está se mantendo na lei do menor esforço, pouco afeito ao trabalho, e nós decaímos para as faixas mais instintivas das buscas segundo a lei do menor esforço. No plano da reencarnação, esse verbo se aplica com muito mais intensidade, porque o corpo físico esconde a nossa realidade profunda uns dos outros pelas máscaras que adotamos e pela bênção do esquecimento. Então, nós aqui que estudamos em conjunto nessa oportunidade, estamos trabalhando na seara espírita, não temos consciência, visão clara do passado individual de cada um, embora nós já estamos sendo beneficiados com as informações de fora para dentro de determinadas existências, já nos preparando para um grau de consciência maior, quando, à medida que a própria mediunidade for se aprimorando, e na melhor das hipóteses, quando desencarnarmos, então nós já teremos uma condição de fazer um levantamento consciente de uma maior soma de componentes arquivados no subconsciente. Isso é bom porque nós vamos acelerando o progresso em nível de consciência desperta. Porque nós precisamos ir desenvolvendo a maturidade suficiente para nos depararmos com a nossa estrutura profunda dos milênios, que é o nosso passado, está lá, foi feito. É o nosso substrato. E aquela riqueza da iniquidade com a qual nós granjeamos amigos que nos ajudam na tarefa espírita, por exemplo. Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, já aconselhava Paulo. Então, mesmo nos movimentos da iniquidade, das complicações, nós estabelecemos laços de afeição, laços de amizade, e são esses laços que vão nos favorecendo com a bênção da reencarnação, vão se tornando pais e mães, por exemplo. Nós temos, então, a oportunidade de trabalhar segundo um esquecimento que nos favorece. Então, estamos escondidos. Agora, dentro da reencarnação, muitos ainda buscamos um grau maior de desaparecimento na massa. Quando nós permanecemos ocultos na massa, exercendo aquela triste condição da timidez dos bons em meio à massa humana. Receosos até de expressarmos certas opiniões no campo ideológico. Se é que vocês estão me entendendo. Em função dos tempos difíceis que nós vivemos. Então, é a timidez dos bons. Existe um certo... Eu já disse isso, vou repetir. Existe um certo patrulhamento ideológico, um controle sutil das consciências, que vão nos inibindo. Eu, de minha parte, não me inibo com isso, você já me conhece. Mas tem muita gente que se deixa inibir por essa condição.
E é lamentável que deixa de exercer a sua autonomia moral e até seu direito de cidadão, no campo da experiência terrena. Então, nós aqui, escondidos, só para fazer aquela conexão com o que foi estudado no versículo 7, escondidos vamos receber aqueles aventais que a misericórdia permite que nós elaboremos, o avental da medicina, o avental da pedagogia, o avental das várias profissões, o avental do espírita, de médium. E aí estamos buscando desenvolver uma nova personalidade. A morte do homem velho para a ressurreição em uma nova configuração, um novo homem. Comentários, pessoal, nesse versículo 8º? Versículo 9. Deixa eu ver se... Versículo 9, vou subir a página. Luiz continua sem ver, Luiz? Todo mundo vê? Todo mundo vendo, certo? Menos o Luiz, que está... Eu vejo. O texto do Luiz está escondido entre as árvores do jardim. Muito bem, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então, nós vamos vendo aí uma gradatividade no grau de consciência. No versículo 8º, ouviram a voz do Senhor. No versículo 9º, chamou o Senhor Deus a Adão. Então, e nós vamos vendo um grau de aprofundamento na acústica da alma, uma penetração mais profunda no campo da consciência. Por que o Senhor Deus chamou Adão e não chamou a Eva? O Senhor Deus chama Adão porque o Adão é a razão, a consciência desperta. Eva simboliza o sentimento. O sentimento reage. O reflexo. Com esse significado. O sentimento reage. E Adão age. Júlio. Então, manda, Luiz. Agora está me ouvindo, né? Sim. Vocês não estavam me ouvindo, cara. Eu saí e entrei de novo. Agora eu estou vendo a tela compartilhada. Sim. Vocês estão me ouvindo. Não, eu só queria... Não é um comentário. Quando no Livro dos Espíritos, só uma tirar dúvida. Quando no Livro dos Espíritos fala que Deus não exerce ação direta na matéria. Sim. A gente pode, em última instância, falar que nenhum espírito age diretamente na matéria? Sim. Portanto, né? É verdade que eles precisam dos médiums para atuar. Sim. E nós, como espírito, temos um perispírito para atuar no corpo e esse corpo atuar no mundo. Exato. É isso mesmo? Exatamente. Então tá. Porque se não fosse assim, o mundo seria uma balbúrdia total. E nós temos aí um contingente aí de desencarnados, aí, aproximadamente 3 desencarnados para cada encarnado. Uma grande maioria aqui atuando nas faixas umbralinas, que é onde nós nos situamos. Então, imaginemos se os espíritos pudessem exercer uma ação direta na matéria. É verdade. Então, o campo da experiência humana seria muito difícil. Eles exercem a atuação pelos médiuns.
E é por isso que a mediunidade não está ainda amplamente liberada na Terra em função disso, em função do nosso grau de inferioridade moral. Então, nós temos que ter paciência nessa área. Certo. E chamou o Senhor Deus Adão. Então, o sentimento, ele só dá concretização ao que o pensamento proporciona. Quem propõe é o pensamento. Quem concretiza é o sentimento, a emoção, o desejo. Então, o diálogo consciencial é com a razão, não é com o sentimento. O sentimento é a instância criadora, a matriz geradora dos ideais, da mentalidade, certo? O pensamento emerge automaticamente perante o sentimento, emerge automaticamente diante de pessoas, circunstâncias, acontecimentos e fatos. É o reflexo. Aí nós já conhecemos a equação: reflexo, esboça, emotividade. A emotividade plasma a ideia. Certo? Livro Evangelho segundo o Espiritismo. Todo pensamento mal resulta de uma imperfeição da alma. Se nós ainda temos pensamentos maus, é porque temos imperfeições na alma. Se ainda temos pensamentos na pauta contrária aos propósitos do Evangelho, é porque ainda temos sentimentos contrários aos sentimentos que Jesus exemplifica. É simples assim. Então, o trabalho de vigilância para com os pensamentos é para nós identificarmos a fonte da complicação. E a ligação espiritual com os desencarnados se estabelece pelos sentimentos, pelas paixões. Aí nós vamos fazer aquela associação de pensamentos, ou com espíritos nobres ou com espíritos complexos. Chamou o Senhor Deus Adão. Aqui nós vamos tendo aquele diálogo consciencial, tá? Esse é um movimento consciencial. A voz da consciência que emerge, a nossa intimidade. Aí nós ficamos dialogando conosco mesmos e com os espíritos que são atraídos, estão coligados, estão associados. Aí uns vão inspirar na pauta do desejo e outros, com os quais estamos estabelecendo também uma afinidade na pauta das qualidades, vão buscar influenciar para a contenção, o cuidado, a vigilância. No meio está o livre-arbítrio. É como se nós tivéssemos assim, nós fôssemos Moisés para atravessar o mar. De um lado, o mar do passado, subconsciente. Do outro lado, o mar elevado, superconsciente. E o grau de consciência desperta é aquela faixa seca, tênue, que usamos para atravessar esses dois mares, mas ainda dá uns respingos, certo? Respinga a água de um lado, respinga a água do outro. É o símbolo do grau de conhecimento. Quanto mais profundo o grau de conhecimento, maior essa faixa seca, que é o grau de consciência desperto, certo? E maior controle dos padrões que vêm do subconsciente e chegam pelo superconsciente. Maior controle consciente, uma visão mais clara
Então, à medida que nós vamos avançando no conhecimento espírita, vamos estudando, aprendendo, o que vai se evidenciando na intimidade, meus amigos, são as imperfeições, as inclinações más. Que nós vamos o joio, né? descobrindo. O joio, que nós vamos descobrindo. Que na origem não é joio porque nós operamos um desvio e geramos a imperfeição. Mas a força dinâmica de formação do joio e de formação do trigo é a mesma. Força viva que se expressa pelos sentimentos. Uma questão de operação, experimentação, vivência. Chamou o Senhor Deus Adão, então é a consciência despertando interiormente. A consciência despertando interiormente. Depois que nós fazemos a bobagem, seguimos os impulsos, aí a consciência clama, não clama? Nós ficamos naquela luta para tentar escamotear a culpa. Tentamos empurrar, passar para outra. E disse-lhe, onde estás? Então, nós vamos notando que é um aprofundamento da chamada consciencial no campo interior. Nesse momento, se nós não estamos firmemente buscando a vivência, a prática, nos esforçando, nós vamos ser tomados pela culpa, pelo remorso, pelo arrependimento, que vão definir um grau de ineficiência da nossa parte em administrar os dramas e os problemas. Porque a grande massa da humanidade, a grande massa de nós, por exemplo, espíritas, não temos condições de vislumbrar com consciência clara os quadros do passado, porque nós vamos cair em depressão, na culpa, no remorso, porque nós nos colocamos, primeiro, num patamar muito alto. Nós nos colocamos num patamar muito alto. Muitos de nós supomos que, ou já conhecemos muita coisa da doutrina espírita, estamos num patamar acima. Aí, quando acontecem as complicações, nós caímos do cavalo. Aí vem a culpa, o remorso, o arrependimento. Agora, se nós estamos na luta sistemática pelo controle, pelo domínio, pela iluminação, buscando exercitar o bem nas 24 horas do dia, nós conseguimos administrar com tranquilidade as imperfeições que ainda existem. Porque nós vamos tomando consciência delas. É natural, meus amigos. Não tem como fugir disso, não. Quando nós chegamos num grau desse, principalmente nós estamos aqui estudando Apocalipse, Gênesis, não tem como dizer assim para o maquinista, para o trem que eu quero descer. Não tem como mais, não. Certo? Aí nós temos que caminhar avante, com firmeza, com determinação, porque nós, no passado, a gente caminhava com firmeza e determinação para massacrar o próximo. Quantas vezes no passado? Sem compaixão, sem misericórdia. Então, hoje nós temos que caminhar da mesma forma e tendo humildade quando formos acusados. Quando alguém atirar na nossa face a realidade, a verdade. Porque ele está nos ajudando a enxergar, meus amigos. Está nos ajudando a enxergar. É uma bênção. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Disse-lhe onde está, chamada consciência.
E aqui cabe nos perguntar em que grau em que patamar evolutivo estamos. Compete nos identificar. Qual é o nosso patamar de evolução? Nós temos parâmetros para estudar, buscando autoconhecimento, com os recursos didáticos que Allan Kardec registrou no Livro dos Espíritos. Por exemplo, a escala espírita. Escala espírita é um recurso didático para nós ali, estudando os diferentes graus de evolução, principalmente os três principais graus de evolução, nós vamos analisando ali as características de cada agrupamento, nós vamos, se nós formos isentos, fizermos uma análise insuspeita, não tendenciosa, nós vamos identificar o nosso patamar real, ali naquele parâmetro. É até aconselhável que nós, de vez em quando, façamos esse exercício, para nós não nos alienarmos. Porque o aplauso, o elogio, tendem a alienar-nos, nos manter num plano de ilusão no campo espírita. O aplauso, o elogio, costumam nos sensibilizar mais do que a crítica. Aliás, a crítica, quando vem, nós já partimos para o campo do melindre. Então, são as complicações aí que nós temos a oportunidade de analisar. Então, nós estamos aqui no limiar entre a transição entre a terra do egoísmo, Canaã, e a terra prometida, Jerusalém, Israel. Então, é bom analisarmos onde nós nos situamos. Comentários? Por enquanto, não. Versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi. Então, aqui é a ação do pusilânime, do covarde, que não encara as consequências das suas ações. Não escamoteia, busca escamotear a verdade, certo? É uma posição que nós devemos, se nós ainda temos temos resquícios desse tipo de atitude, vamos deixar de lado. E ele diz: então, à medida que a consciência vai se aprofundando, então, veja bem, o diálogo vai se aprofundando. E ele diz: então, o diálogo aí já é um diálogo mais lúcido. Ouvi a tua voz soar no jardim. Ou seja, homologação, concordância. Porque o jardim, meus amigos, o jardim é o nosso mundo interior. O nosso mundo interior, chamado jardim, pode ainda estar em transição, da selva para os jardins de Burle-Marx, por exemplo. Para os jardins suspensos da Babilônia. Pode estar, então, o nosso jardim interior pode estar na transição, tá? Da floresta, da selva, com seus desafios, escorpião, serpentes, muriçocas, espinhos, chuva, frio, formiga para todo lado, selva, feras soltas. Mundo interior, tá? De quem não está. Quem está aí submerso nesse mar do passado,
plenamente adaptado. Ele não liga para... Hoje em dia nós estamos vendo aí nitidamente. Não liga para a recomendação da ciência, está aí buscando passeia por aí sem máscara, não tem empatia para com o próximo, que pode ser contaminado por um vírus que ele leva para dentro de casa. Geralmente é uma postura da juventude, incentivada, infelizmente, por determinados políticos proeminentes no campo governamental do Brasil. Se é que vocês estão me entendendo. E não fazem a mínima força para educar o povo, aconselhá-lo a seguir as normas sanitárias. Pelo contrário. Então, temos essas dicotomias aí na sociedade. Então, nós estamos no jardim interior, e nesse jardim interior tem voz de tudo quanto é configuração. Assim como existe a voz do Senhor que nós ouvimos na viração do dia, a viração do dia que define aquele momento de passagem da claridade para a sombra, ou seja, simbolicamente é o momento em que a dificuldade vai nos visitar para a aferição dos valores, nós podemos ouvir também a voz dos falsos profetas, que querem nos manter na complicação, na lei do menor esforço, daquelas tentativas de tamponar situações complexas com medidas periféricas. Por exemplo, colocar remendo novo em pano velho. É uma tentativa. Vamos notar, na passagem, por exemplo, da pesca milagrosa, quando Pedro tinha passado a noite toda e não tinha conseguido pescar, ou seja, durante a dificuldade na experiência humana, ele não conseguiu sacar da sua intimidade valores luminosos para auxiliá-lo nos momentos difíceis. Ele ficou a mercê do mar, das ondas. Então ele tentava pescar e não achava nada. Meus amigos, isso é um movimento do espírito buscando na sua intimidade alguma coisa, uma tábua de salvação, por exemplo. Mas então Jesus chega, Jesus que já é a voz da consciência já presente, aconselha: julgai a rede para a banda direita do barco e achareis. Porque Pedro estava julgando a rede para sacar do mar, e estava julgando a rede para a esquerda, simbolizando aí, tentando sacar do subconsciente, meus amigos, o que ainda não havia lá. Quando nós buscamos sacar do subconsciente, assim, sem ouvir a voz de Jesus, nós vamos sacar as emissões complexas do passado, que vão nos aconselhar de forma equivocada, na pauta da lei do menor esforço. Então, ele jogou a rede para a banda direita e confiando na informação, porque ele tinha... Vejam bem, aí é o movimento interior do espírito buscando confiar no ensinamento, aplicando a vontade, a fé como vontade de obter satisfação, porque quando Jesus lhe diz para jogar a rede para a banda direita do barco, Jesus está dizendo para ele lançar a rede, lançar a busca numa área que ele desconhecia. Então ele precisava confiar naquela informação. Tudo é um símbolo. Tudo é um símbolo. Então o elemento, por exemplo, ele não está muito afeito à oração, duvida da oração, ele está na dificuldade, tentando encontrar solução, não encontra, um amigo espiritual aconselha: ore,
para buscar novos recursos. Eu estou até ouvindo aqui uma entidade pedindo para orar, mas negócio de oração é bobagem, isso aí não resolve nada. Mesmo símbolo da pesca, tá? Mas Pedro que era autêntico, temperamental, autêntico, ele, com aquela simplicidade da criança, ele... Ah, já que você está mandando, eu vou jogar então, né? Jogou. Aí a rede encheu-se de peixe. Então ele viu que tinha recurso ali naquela área desconhecida. Então a misericórdia mostrou para ele, ó, tem recurso, mas você precisa investir. Qual que é o símbolo do investimento? Quando Pedro puxou a rede, o que aconteceu com a rede? A rede se rompeu, não rompeu? A rede se rompeu. Alguém pode perguntar assim, vamos remendar essa rede para usar depois. Não. Não pode, se pode colocar remendo novo em pano velho. Aquela rede que foi usada para pescar, segundo uma ótica antiga, não podia mais ser utilizada. A rede para pescar valor positivo agora era outra. Não sei se deu para entender, amigos. É outro movimento de busca, não mais segundo a conotação antiga. A rede são os novos valores filosóficos. Porque o que é que nos propõe a buscar as coisas na vida? A mentalidade que adotamos. Então, a mentalidade é a rede que nós lançamos. A mentalidade é a rede que lançamos, meus amigos, o feixe de pensamentos. O meu objetivo é me dar bem na vida. Quando o elemento fala isso, o objetivo é me dar bem na vida, ele vai atrair na pauta desse enunciado. Vago. Vago. Indefinido. Está lançando uma rede das suas próprias complicações, sua própria mentalidade. Certo? Então, com esse tipo de mentalidade, ele não vai recolher, no campo da mentalidade, novas expressões positivas. Ele vai recolher a repercussão das suas ações, das suas buscas, na pauta dos reflexos. Não sei se deu para entender. Eu estou vendo que o Luiz quer falar alguma coisa. Sim, é muito legal o que você está trazendo aí. A gente pode também, pelo que você está falando, entender assim que Pedro ele só foi atender a Jesus, primeiro confiando no mestre, né? Mas você só consegue dar esse avanço no escuro, vamos dizer assim, entre aspas, a partir de uma fé que você está tentando conquistar. Isso. Mas é necessário que você já tenha feito um trabalho anterior também. Um trabalho seu, um esforço próprio para que você possa ser lançado para frente. Não sei se eu estou conseguindo... Que é no campo da mentalidade. E a informação que chega. Primeiro você tem que acreditar na informação. Sim. O primeiro passo é acreditar. E ter coragem para se lançar. Para acreditar, você vai ter que se afeiçoar à ideia, porque quem se lança é o sentimento. Entendi. O sentimento é o campo que vai se abrir. Porque se você falar assim, essa ideia aí, esdrúxula. Uhum. Olha o que Jesus está me aconselhando. Olha o mundo, como é que o mundo é. Como é que eu vou... Cortou, matou. O Caim matou o Abel. Vai ficar à mercê das circunstâncias, porque o mal é o seu próprio remédio. E aí sabe-se lá quando a dor vai levá-lo àquele mesmo... A dor não como castigo, punição, meus amigos, mas como resposta natural. Não existe punição e castigo na lei divina. Existem colheitas na pauta da plantação. E nenhum espírito pode cortar a colheita. Não tem como. É da lei. É um automatismo da lei natural. E essa
essa rede que é lançada e volta com tanto peixe que se arrebenta, a gente pode entender também que é a potencialização de Deus em cima das nossas pequenas ações, ou seja, eu faço uma ação e ela potencializa. No plano, eu penso que no plano prático, para sair desse campo bem filosófico aí, no plano prático significa o seguinte, que a misericórdia dá muito mais do que nós temos condição de reter. Nós aqui estamos estudando Espiritismo, estamos recebendo uma soma de informação considerável que nos coloca lá na antessala da angelitude, mas nós não temos condições ainda de chegar lá. Temos? Então, isso vai sendo incentivo para nós irmos enfrentando os peixes. Porque nessa rede aí, em meio aos peixes que nós vamos recolher aí, vai vir baiacu, barracuda, peixe-pedra. Vocês conhecem o peixe-pedra? Peixe-pedra é um peixe feio que dói, que fica sentado no solo do oceano. E ele tem uma capacidade mimética considerável. Ele se confunde com as pedras. Ele tem um ferrão. Você pisa naquilo, meu amigo, inocula um veneno em você que é terrível. Tem um baiacu também, que você come o baiacu, tem veneno. Então vem baiacu, barracuda, tubarão. Vem o golfinho, que é simpático, certo? Foca, que é simpática. Então, aí nós vamos ter que fazer um trabalho de selecionar os peixes, não é isso? Tem que selecionar os peixes. Vai para a praia, a peixe arrebentou. Aí muitos voltaram para o mar, mas ali na praia ficou. Então, aí nós vamos ter que selecionar. Não foi isso que Pedro fez? Selecionar os peixes. Aí aqueles muito pequenos ele devolve para crescer. Porque se você faz uma pesca predatória e retira os pequenos, não vai ter o grande depois. Então, o pescador experiente, ele retira os grandes e devolve os pequenos. Então, os pequenos ainda não servem, são os valores embrionários, meus amigos. Precisam de serem mais bem irrigados, de um investimento maior. Nós vamos ter que dar mais alimento para esses peixinhos. Símbolo do nosso interior, com peixes agraúdos, peixes pequenos e etc, etc, tá? Vamos sair daí, senão nós nos perdemos nesse oceano profundo aí. Então, a rede precisa ser outra. Não adianta colocar remendo novo nessa rede. Nós podemos até colocar um remendo novo, mas a rede já está meio corroída na outra área, vai arrebentar. Que é quando nós não aguentamos o tranco e nós chutamos o balde. Não acontece de vez em quando conosco? E sai até um palavrão assim no automático. É como se a rede estivesse arrebentando. Então, meus amigos, quando sair um palavrão, ninguém se entristeça, não. Vamos sorrir, vamos em frente, vamos buscar o combate para não sair de novo. Ok? E disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim. Então, o jardim, nós estamos buscando transformar esse jardim no Éden, você se lembra, né? Saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividir em 4 braços. Nós estamos nessa transição, nós saímos do Éden, em tese, nós aqui saímos do Éden, fomos deportados para o jardim, reencarnamos aqui, misturamos com os autóctones, trafegamos aí pelos 4 grupamentos, né? Porque nós devemos ter... Eu acredito que nós sejamos arianos, primeira turma do Camilo Chaves aí, que vem da Caldeia, passa por Roma, talvez ali pela Grécia e por Esparta, a turma ariana.
do Mariano. Mas nós já tivemos aí estágios aí, provavelmente entre os chineses, entre os hindus, entre os judeus, certo? Um intercâmbio aí pelas reencarnações. Mas nós temos uma característica. Essa característica aí é marcante, que é a marca, né? Os arianos tinham muito cunho prático, operacional, de implementar no plano prático as ideias, sem muito misticismo, na linha mais científica, experimental, certo? Nós vemos isso visivelmente, por exemplo, no arcabouço espírita, que Allan Kardec não implementou um sentido místico, religioso à doutrina espírita. Pelo contrário, a religiosidade é consequência da operação natural da lei de Deus no dia a dia junto aos irmãos da humanidade. A consequência é sentimento renovado, religiosidade natural. Ouvir a sua voz soar no jardim. O jardim interior, então, meus amigos, é esse plano profundo. De acordo? E temi, porque estava nu e escondi-me. Então, dentro da própria encarnação, o elemento temeu, ele se buscou refúgio entre as árvores, buscou se misturar com o meio, tentar passar despercebido, porque estava nu, de valores morais profundos. Trazia a riqueza inicial, aquela riqueza primeira da evolução, que são os valores intelectuais. Primeira etapa do progresso é o desenvolvimento intelectual, questão 785, que ocorre primeiro para engendrar o progresso moral, conforme a linguagem dos espíritos, por meio da distinção entre o bem e o mal. Então é preciso aplicar a fé como vontade de querer e a certeza de que essa fé pode obter satisfação no preceito que nós ainda não conhecemos o resultado. Precisa aplicar a fé, confiança. Ó, o Pedro falou assim, bom, eu não conheço esse terreno não, mas como o senhor está dizendo que tem recurso aí, eu vou confiar e vou investir. Na base da afeição, do respeito, da amizade, do grau de confiança. Porque Jesus já tinha dado frutos da sua origem, dado sinais da sua origem, da sua bondade, do seu amor. Então, Pedro passou a confiar. Certo aí, amigos? Fala, beleza. Não, beleza. Esse diálogo que nós estamos estudando aqui agora, esse versículo, ele deixa assim bem claro que não havia possibilidade desses dois seres estarem começando a vida ali naquele momento, né? Sim, sem dúvida. Porque nós vamos lembrar que no plano sociológico, Adão é um grupamento, Eva é outro. Plano sociológico. Mas são expressões que estão presentes na nossa intimidade, a razão e o sentimento. A razão propõe, o sentimento realiza, gesta, acolhe a fecundação, coloca no útero, vai alimentando, vai se desenvolvendo, depois vem o parto. O parto é a ação, a obra, o homem novo, as novas disposições que vão surgindo. O temor, meus amigos, está na base da fé. Lá
na fase primitiva da evolução, o temor, ele fez com que o homem primitivo buscasse ajuda divina. Ele olhava para o céu, caía um raio. Então ele temia o raio. Então ele imaginava que lá em cima tinha um poder, mandava aquele raio. Então o temor é o berço rústico da fé. O temor. E a doutrina espírita, hoje, busca desativar o temor pela interiorização da fé raciocinada. Então nós não precisamos temer, a não ser a nossa própria individualidade, nossos próprios instintos. A única coisa que nós devemos temer é o que possa sair da nossa intimidade, na pauta dos reflexos perante os acontecimentos, circunstâncias, situações. Temi porque estava nu e escondi-me. Então é uma reciclagem. Esconder dentro da reencarnação. Então, os elementos, nós estamos no mundo espiritual escondidos, a misericórdia divina nos ajuda. Quando nós cansamos daquela situação, vamos para o mundo espiritual, fazemos os cursos, a aprendizagem necessária, integramos as caravanas de socorro, treinando para atuarmos no bem, partimos para a reencarnação, favorecidos pela bênção do esquecimento, no esconderijo social ampliado. Mas aí começamos a temer. Por exemplo, é muito comum elementos que são chamados ao espiritismo pela dor ou pelo convite de alguém, mas quando começam a estudar, se deparar com o fenômeno, com a espiritualidade dos espíritos, recuam pelo medo. Aí vem um parente e fala assim, o espiritismo é coisa do demônio, aí já temoriza mais ainda. Então ele se esconde novamente. Volta para aquelas configurações religiosas antigas e fica ali escondido. Naqueles processos da barganha periférica para conquistar. Certo, amigos? Certo. Muito bem. Eu acho que nós esgotamos esse versículo 10. Na semana que vem, nós vamos partir do versículo 11, tá? Que Jesus nos ampare, fortaleça. E permita que aqui estejamos na próxima sexta de volta.